Aleluia. Eu queria que você, com a tua Bíblia aberta aí, fosse lá para o livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17. Dos versículos 24 ao 35. 1 Samuel capítulo 17. Dos versículos 24 ao 35. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. E eu quero compartilhar brevemente esse texto, porque ainda teremos um tempo de oração. E eu quero compartilhar com você esse texto e quero te pedir que você deixe a porta do seu coração aberta, meu amado, minha amada, em nome de Jesus. Porque eu sei que Deus tem muitas coisas para falar conosco. Também nesse texto. Abriu aí, 1 Samuel capítulo 17, dos versículos 24 ao 35, dizem assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele, com muito medo, e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Quem é este filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu te fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta que antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá lutar contra esse filisteu. Porém Saul disse para Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso, e ele os levava, e o urso e um cordeiro, e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele, e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Louva a ti, Jesus, pela tua palavra, que agora eu vou compartilhar com meus irmãos e com as minhas irmãs, com essas pessoas que nos acompanham nessa live. Nos dá graça, nos dá, Senhor, sabedoria, autoridade, discernimento no Espírito para falar acerca daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, nesse tempo que estamos vivendo, no dia que se chama hoje, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos lá, vamos falar de quem? Vamos falar de Davi. De uma porção da palavra de Deus que fala acerca da vida de Davi. Fala um trecho pequeno da vida de Davi. Fala de um episódio da vida de Davi. Todos vocês devem ter já ouvido falar de Davi, ou que viu na televisão, ou que leu no texto bíblico, ou que ouviu alguma pregação em algum lugar. Você que é membro da nossa igreja sabe bastante acerca de Davi. Mas o que eu quero falar com você é o que Deus tem colocado no meu coração. Aqui há um caos instalado. Qual é o contexto? O que está acontecendo aqui nessa história? Qual é o enredo dessa história? O povo de Israel estava em guerra com os filisteus em guerra contra o povo de Israel. Saul era o rei de Israel nesse período. Então o exército de Israel estava num local, num monte. Do outro lado do monte, em outro monte, estavam os filisteus. E
entre os dois montes tinha um vale onde se trava uma batalha. E ali todos os dias descia um filisteu chamado Golias, um gigante guerreiro desde a sua mocidade. E descia e afrontava o exército do Senhor e falava: quem vai vir contra mim? E começava a afrontar o exército de Deus, a falar mal do nosso Senhor, a afrontar o povo de Deus. E aquela afronta se repetia todos os dias. Davi não estava naquela frente de batalha. Os irmãos dele, mais velhos que ele, estavam naquela frente de batalha, porque eram guerreiros. Davi não. Onde Davi estava? Davi estava cuidando das ovelhas do pai dele. Só que o pai dele mandou chamá-lo, né? Jetro, o pai de Davi, mandou chamá-lo. Davi, vem aqui, leva essa comida, leva esse mantimento, leva essa provisão para os seus irmãos e para o rei Saul. Veja o que está acontecendo lá e me traga as notícias. Davi de pronto então pegou aquele mantimento, aquela comida e levou para os seus irmãos e levou os presentes que o pai dele tinha mandado para o rei Saul. E ele viu aquilo acontecendo, ele olhou Golias afrontando o povo de Deus, aquela afronta acontecendo, e Davi viu o povo de Deus amedrontado, com medo de Golias, com medo de sair a guerra. E todos os dias aquilo acontecia, e Davi perguntou: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Querido, a circuncisão era a marca que o povo judeu tinha como servos de Deus. Como os meninos nasciam, com 6 dias de nascido, eles recebiam uma marca chamada circuncisão. Depois tu pesquisa lá para saber como é que funcionava isso. E essa era a marca do povo de Deus. E Davi falou assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Ele estava falando assim: quem é esse que não pertence ao reino de Deus? Quem é esse que é inimigo do nosso Deus? Quem é esse que é inimigo do povo de Deus? Que está afrontando o povo de Deus e o nosso Deus? Quem é esse incircunciso? O que darão ao homem que matar, que derrotar esse homem, esse gigante? Ah, o rei vai dar a filha, a casa do pai não vai mais pagar imposto em Jerusalém, ele vai dar riquezas, ele vai dar um monte de coisa. E Davi falou assim: eu vou dar cabo desse cara, eu vou dar cabo desse gigante, eu vou de encontro a esse problema, eu vou de encontro a essa afronta. Saul tomou conhecimento porque contaram para ele que Davi estava ali falando isso. Ele mandou chamar Davi. Davi foi lá e falou com Saul. Saul falou assim para ele: você não pode ir contra Golias, Davi. Você é um menino. A Bíblia vai dizer que ele era jovem, ruivo, de boa aparência, franzino. O texto bíblico vai dizer isso, tu continuar lendo. E Saul olhou para ele. Saul também era homem de guerra, era o rei de Israel. Falou assim: você não pode ir contra ele. Ele é guerreiro desde a adolescência dele. Você só é um menino. E Davi falou assim: ô rei, você não me conhece. Rei Saul, você não me conhece. Tu não sabe quem eu sou. Porque quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio o leão, veio o urso, pegou a ovelha do meu pai, eu fui lá, bati nele e tomei o cordeiro, tomei a ovelha que aquele urso, que aquele leão pegou. Mas quando ele se levantava contra mim, aquele leão, aquele urso, eu o peguei pela barba e eu o matei. Eu matei o leão, eu matei o urso. E quem é esse incircunciso, mais uma vez ele disse, para se levantar contra o exército de Deus? O que Davi está falando? Rei, você não sabe quem eu sou, mas o meu Deus sabe quem eu sou. Rei, você não sabe da minha experiência que eu tenho em batalhar em nome do Senhor, mas eu sei quem foi que me levantou para a batalha. Eu conheço o Deus que me deu um instrumento, me deu estratégia, me deu direcionamento. Eu sei o que eu devo fazer, porque meu Deus me levantou para esse tempo. Entenda, querido, Davi era o mais moço da casa dele. Davi era o mais moço da casa dele. E ele foi ali, os irmãos estavam em guerra e estavam com medo. O Israel estava em guerra e estava com medo. Saul estava lá e estava com medo. Ninguém descia contra Golias. Saul falou para Davi: então Davi, vem cá, toma aqui a minha armadura, toma aqui meu escudo, toma aqui minha espada, porque do jeito que você está, você não pode ir, você tem que se proteger. E Davi vestiu aquela armadura, pegou aquela espada, calçou, embraçou aquele escudo. Só que o texto vai dizer aqui mais adiante que ele mal conseguia andar. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O que Deus deu para você é seu. E não vai ser a unção do outro que vai te ajudar na batalha. Ou seja, Deus tinha treinado Davi a matar leão e urso. Deus tinha treinado Davi a guerrear com as armas que Deus tinha dado para ele. E Saul quis que Davi lutasse com as armas que Deus tinha dado a Saul. Ei, meu amado, se posiciona no teu chamado. Ei, minha amada, se posiciona no teu ministério. Ei, meu querido, se posiciona onde Deus mandou você estar. Deus mandou você ser da área do louvor? Seja. Deus falou para você que você é intercessor? Seja. Deus falou para você que você é pregador? Seja. Mas seja um servo e uma serva de Deus, obediente, posicionado e posicionada.
de acordo com o chamado que Deus deu para você. O que nós precisamos hoje, o que a igreja precisa hoje, diante das circunstâncias que estamos vivendo, diante das condições que nós estamos vivendo, diante de tanto disse-me-disse, diante de tanta politicagem que tem jogado a nossa sociedade um contra o outro, você precisa parar de ouvir as coisas que os outros estão falando e ouvir a voz de Deus para você, onde você tem que se posicionar. Você precisa se posicionar em Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Há uma afronta contra o povo de Deus, há uma afronta contra a igreja do Senhor, há uma afronta contra você. Mas você precisa se posicionar como um guerreiro, uma guerreira de Deus. Davi não conseguiu andar. Ele não conseguia andar, então ele tirou a armadura, ele entregou aquela espada, entregou aquele escudo. O texto vai dizer, querido, aqui mais adiante, que Davi, no versículo 40, pegou o cajado dele na mão, escolheu 5 pedras lisas, lá no ribeiro, na beira do rio, pôs no alforje de pastor, que trazia consigo, e com a sua funda na mão, foi em direção ao filisteu. Aqui tem uma série de ensinamentos. Davi deixou a armadura de Saul de lado. Quem era Saul? Era o rei. E o rei tem autoridade naquela batalha. Só que para batalhar conforme Deus quer, Davi não podia usar a autoridade que não era dele. Ei querido, ei querida, não use uma autoridade que não é sua. Não fala de uma verdade que não é sua. Não fala daquilo que você viu falar sem comprovar, sem viver. Fala daquilo que Deus está falando com você. Não é com a armadura do outro, não é com a fala do outro, é com aquilo que Deus te deu. Saul tinha uma armadura, um escudo, uma espada, mas não serviu para a guerra que Davi tinha que enfrentar. Para a guerra que Davi tinha que enfrentar, ele usou o cajado, que é a autoridade. Ele usou as pedras e ele usou a funda. Ele usou aquilo que Deus já tinha dado para ele lá quando ele cuidava no pasto das ovelhas do pai dele. Você não precisa de nada que Deus já não tenha te dado para seguir adiante nesse propósito que Deus tem na sua vida. Você não precisa de nada que Deus já não tenha te dado e te treinado no uso diante daquilo que está desafiando você, diante da afronta que vem sobre você. Você só precisa usar aquilo que Deus já te deu. Você não precisa pregar igual o pastor Ricardo, você não precisa orar igual o irmão da oração, você não precisa fazer louvor igual aquele irmão do louvor. Você tem que ser quem você é para Jesus, segundo o propósito e o chamado que Ele tem para você, diante dessa diversidade, diante dessa loucura que estamos vivendo hoje. E aí fica uma discussão: pode sair na rua ou não pode sair na rua? Vai ficar contaminado ou vai morrer de fome por causa da falta de emprego? Querido, querida, vai consultar o Senhor. Por quê? Porque se a gente voltar no texto que nós lemos, o versículo 24, 25 vai dizer: o rei dará muita riqueza para quem matar aquele homem. Também lhe dará filho em casamento, e a casa do seu pai nunca mais vai pagar imposto. Querido, se você se posicionar conforme Deus te deu, conforme Deus te chamou, usando os instrumentos de guerra que Deus te deu, e se você for em o nome do Senhor, como Davi foi, o Senhor não vai deixar faltar nada para você. Eu não estou falando que você tem que sair na rua amanhã e se expor, e muito menos estou falando que você tem que ficar totalmente clausurado. É o Senhor quem vai falar para você. Eu estou essa semana de quarentena e semana que vem vou trabalhar, porque está tendo revezamento, é a estrutura que foi montada na empresa que eu trabalho, mas cada um tem a sua necessidade. Eu estou falando para você que você tem que parar de dar ouvidos para vozes que estão soprando diante de você e começar a ouvir a voz daquele que te chamou para esse tempo. Ei, meu amado, ei, minha amada, é para mim e para você esse tempo. O dia de hoje, o tempo que se chama hoje, é para mim e para você, é para nós nos posicionarmos como filhos de Deus. A palavra de Deus diz que toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Está na hora de você se manifestar sim, mas não como um político, não como uma pessoa que se envolve na guerra política, não como um cabo eleitoral. Você precisa se manifestar como filho
para cumprir um propósito. Então você precisa se posicionar segundo aquilo que Deus te chamou para ser. Pastor, mas ninguém me conhece. Pastor, mas ninguém me dá ouvidos. Pastor, nem meus irmãos em casa me respeitam. O senhor viu lá como é que Eliabe afrontou Davi diante de todo mundo aqui na guerra? Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Meu amado, o que importa é que Jesus te conhece. Jesus te conhece. Jesus te conhece. Foi Ele quem te chamou. Ele não te chamou para fazer guerrinha com homens. Efésios capítulo 6 vai dizer, lá no versículo 10, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Ou seja, eu não tenho que guerrear contra meu irmão que apoia outro modelo de governo, ou até apoia outro partido, partido 1, partido 2, eu não estou falando aqui disso, eu estou falando que os servos de Deus se posicionam em prol do bem comum para a implantação do reino de Deus. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, contra potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. Você lembra quando nós pregamos de Sadraque, Mesaque e Abednego no domingo, que Nabucodonosor representava um império? É contra o império que nós estamos lutando, não contra a pessoa, mas contra uma hoste espiritual que está sobre essa condição. Ah, pastor, você está delirando. Eu sou homem de fé, eu sou profeta, eu me baseio na palavra, eu sou um homem que crê no mover de Deus. Eu não sou político, eu sou profeta do Deus Altíssimo. E eu estou falando para você que Deus tem nos dado essa palavra para você se posicionar, para você se alinhar segundo o chamado que Deus te deu, usando os talentos e os dons que Deus te deu para esse tempo de hoje, segundo o que Ele orientar no seu coração. Então se posicione diante do Senhor, porque o Senhor, quando você derrotar o gigante, a bênção vai vir. Pastor, qual é o gigante? É a recessão econômica? É o problema desse vírus? É o seu medo? É o medo que vem sobre você pelas coisas que você está vendo e ouvindo? São gigantes que te afrontam todo dia, e esses gigantes não vêm da parte de Deus. Eles afrontam você, e afrontando você, estão afrontando o Deus que governa a sua vida, e o exército de Deus, que é a igreja do Senhor. Então se posicione nesse tempo, porque o Senhor tem algo a mais para fazer através de você. Você foi chamado para se posicionar nesse tempo, na sua geração, para causar mudança. Davi seguiu adiante nessa batalha. Ele acertou o gigante com uma pedrada na testa. O gigante caiu. Davi pegou a espada do gigante, cortou o pescoço do gigante, pegou a cabeça e apresentou. E o povo de Deus saiu vencedor dessa batalha. Assim foi com Davi, porque Davi se posicionou segundo o chamado que Deus tinha dado para ele. A vitória vai vir para a sua vida, a vitória vai vir para o povo de Deus, a vitória vai vir para o nosso país. Quando eu me posicionar, a minha família vai triunfar. Quando a minha família se posicionar, a igreja de Cristo vai triunfar. E quando a igreja de Cristo triunfar, a nossa nação vai triunfar. É assim que tem que ser. Tudo começa comigo, com você se posicionando. Recebe essa palavra no seu coração. Recebe essa palavra no seu coração. Recebe essa palavra no seu coração. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém.